iniciando mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. No item A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unidade da existência os rompe. Parágrafos 21 e 22. Bom, primeiramente, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, ao nosso estudo de hoje, em que, onde esse texto ele vai nos mostrar onde, num mundo onde as perguntas sobre a vida, a morte e o propósito de nossa existência nos acompanham constantemente, a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, oferece respostas profundas e consoladoras. Hoje vamos mergulhar em um trecho fundamental extraído de O Evangelho segundo o Espiritismo, que nos convida a uma reflexão essencial. Nele, Kardec nos apresenta uma análise comparativa poderosa. Quais as consequências de uma doutrina que nega a reencarnação? E, em contrapartida, quais os benefícios e esperanças que a lei da reencarnação nos oferece? Vamos ver como a ausência da reencarnação pode reduzir os laços familiares a meras conexões corporais, sem um sentido espiritual que nos sustente. E mais impactante ainda, como ela pode selar o destino das almas de forma irreversível e eterna após uma única existência, retirando a esperança de progresso e de reencontros tão desejados. Em contraste, o texto vai nos revelar a beleza e a lógica da reencarnação. Entenderemos como ela fortalece os laços de afeto ao longo do tempo, permitindo que aqueles que se amaram se reencontrem e, acima de tudo, como a reencarnação é a expressão máxima da justiça e misericórdia divinas, oferecendo sempre novas oportunidades para o aprendizado, a reparação de erros e o progresso contínuo de todos os espíritos. Prepare-se para uma jornada de insights e reflexões que certamente vão tocar o seu coração e expandirão sua compreensão sobre a vida e a imortalidade da alma. Então, vamos juntos nessa descoberta? Vejamos agora as consequências da doutrina antirreencarnacionista. Veja, o texto aqui está introduzindo uma análise crítica das implicações de não se acreditar na reencarnação. Ela necessariamente anula a pré-existência da alma. Ou seja, se a alma não reencarna, entende-se que ela não existia antes do corpo. Ela não seria criada no momento do nascimento, sem um passado, sendo estas criadas ao mesmo tempo que os corpos, nenhum laço anterior há entre elas, que nesse caso serão completamente estranhas umas às outras. Veja que a ideia é que, se cada alma é nova para cada corpo, as pessoas não teriam conexões de vidas passadas. Seriam como estranhas umas às outras em termos de laços espirituais. Pai é estranho a seu filho. Então veja que essa é uma consequência direta da ausência de laços anteriores. Pai e filho seriam ligados apenas biologicamente, sem nenhum histórico espiritual compartilhado entre eles. Seria algo extremamente vazio. A filiação das famílias fica assim reduzida a só filiação corporal, sem qualquer laço espiritual. Ou seja, a conexão familiar ela ficaria limitada à herança genética e ao convívio físico, sem a profundidade dos laços forjados em múltiplas existências, né? Ou seja, não haveria nenhum tipo de afinidade. Não há, então, motivo algum para quem quer que seja glorificar-se de haver tido por antepassados tais ou tais personagens ilustres. O que ele está querendo dizer com isso? Se não há uma pré-existência, o mérito ou a importância de um antepassado ilustre seria apenas uma questão de linhagem física, não havendo um elo espiritual que justificasse tal orgulho por essa ancestralidade.
Só lembrando que o espiritismo, ele argumenta que o verdadeiro mérito de um espírito não vem de sua família terrena, mas de seu próprio progresso moral e intelectual conquistado ao longo de várias encarnações. Se não existe a pré-existência da alma e a reencarnação, não há um laço espiritual, ou seja, nada que ligue você à trajetória daquele antepassado ilustre. Você não compartilhou vidas com ele, não contribuiu para as conquistas dele, e não é a mesma alma que em outra vida foi seu familiar. Com a reencarnação, ascendentes e descendentes podem já se ter conhecido, vivido juntos, amado e podem reunir-se mais tarde, a fim de apertarem entre si os laços de simpatia. Então veja que aqui começa a contraposição. A reencarnação permite que laços de afeto e parentescos se estendam por várias vidas, possibilitando reencontros e fortalecimento dessas simpatias. Isso quanto ao passado. Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, a sorte das almas se acha irrevogavelmente determinada após uma só existência. O que ele está querendo dizer com isso? Que após analisar o passado, o texto ele foca no futuro. A crença na não reencarnação implica que o destino da alma é selado de forma definitiva após uma única vida na Terra. Ou seja, a vida na Terra seria uma única e decisiva prova. Você nasce, você vive, você toma as suas decisões, sejam elas boas ou más, e ao morrer, sua alma é imediatamente julgada. O veredicto desse julgamento é irreversível e definitivo. Não há segunda chance. Não há possibilidade de arrependimento posterior ou de corrigir erros cometidos. Ou seja, o destino espiritual da alma ela é fixada para sempre. Não há como mudar a condição. Se você foi bom, vai para o paraíso. Se você foi mal, vai para o inferno. E essa condição é eterna, sem fim, né? E além disso, o texto ele destaca que essa decisão final acontece com base apenas na única vida que você tem aqui na Terra. Não importa a duração da vida, se foi curta, se foi longa, se você teve muitas oportunidades ou poucas. A única existência terrena é o tudo ou nada. Então, sobre a ótica espírita, essa visão levanta questionamentos sobre a justiça divina e a misericórdia de Deus. Se uma única existência, muitas vezes cheia de desafios, falta de oportunidades ou mesmo de ignorância, pode selar o destino eterno de uma alma, como explicar a perfeição divina, então? Para o Espiritismo, essa perspectiva é incompatível com um Deus infinitamente bom que sempre oferece oportunidades de aprendizado e progresso. Na doutrina espírita, a reencarnação garante que o destino da alma não é determinado uma única vez, por uma única vida, mas sim por um processo contínuo de evolução que é feito através de múltiplas encarnações, onde sempre há a chance de reparar erros e de você conseguir progredir. A fixação definitiva da sorte implica a cessação de todo o progresso, pois desde que haja qualquer progresso, já não há sorte definitiva. Veja, se o destino está fixado, o céu ou o inferno eterno, não há mais espaço para evolução ou aprendizado, o que contraria a ideia de um Deus justo, um Deus misericordioso, um Deus que permite o progresso contínuo. Conforme tenham vivido bem ou mal, elas vão imediatamente para a mansão dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Então veja que esse trecho ele está enfatizando que
A única vida terrena é o critério exclusivo para o julgamento da alma. As ações, os pensamentos, as escolhas feitas que nós fazemos durante essa única existência são os fatores que serão determinantes. Não há consideração para um histórico de vidas passadas ou futuras oportunidades de aprendizado. Isso aponta para a instantaneidade do julgamento e da destinação. Assim que o corpo morre, a alma é julgada e enviada a seu destino final, sem delongas, ou a purgação, ou outras etapas intermediárias. Então, essa essência do destino dual, né, que a alma ela vai ter apenas duas possibilidades de destino, como o texto bem fala, ou ela vai para a mansão dos bem-aventurados, que seria o quê? O céu ou o paraíso, destinado aos que viveram de acordo com os preceitos considerados bons, justos ou sagrados, é um lugar de felicidade, paz, recompensa eterna. Ou a segunda possibilidade, o inferno eterno, destinado aos que vivem de forma considerada má, pecaminosa ou injusta. É um lugar de sofrimento, um lugar de punição, de desaventura eterna. Então veja que o ponto crucial aqui é o conceito de eternidade. Uma vez nesse destino, seja céu ou inferno, ele é infinito e imutável. Não há mais nada a se fazer, não há redenção para os que estão no inferno e não há progresso para os que estão no céu. A condição está fixada, está determinada para sempre, sem nenhuma possibilidade de evolução ou mudança. Fica assim, imediatamente e para sempre separadas e sem esperança de tornarem a juntar-se, de forma que pais, mães e filhos, maridos e mulheres, irmãos, irmãs e amigos jamais podem estar certos de se verem novamente. É a ruptura absoluta dos laços de família. Veja que aqui o destaque é a quebra dos laços afetivos. A doutrina da vida única, ela não garante o reencontro de entes queridos, ou seja, sua mãe morreu, acabou, seu pai morreu, já era, nunca mais você vai ver. O que seria uma visão bastante desoladora para a família. Com a reencarnação e o progresso a que ela dá lugar, todos os que se amaram tornam a encontrar-se na Terra e no espaço e juntos gravitam para Deus. Aqui vemos que a reencarnação ela vai oferecer a esperança do reencontro. Os laços de amor, eles são indestrutíveis e perduram além da morte, permitindo que almas evoluam juntas em direção da perfeição. Se alguns fraquejam no caminho, esses retardam o seu adiantamento e a sua felicidade, mas não há para eles perda de toda a esperança. Veja que mesmo aqueles que erram ou falham têm a oportunidade de recomeçar. A reencarnação não condena eternamente, mas oferece novas chances de aprendizado e reparação. Ajudados, encorajados e amparados pelos que amam, um dia sairão do lodaçal em que se enterraram. Vejam aqui, a solidariedade entre os espíritos é fundamental. Os que estão mais adiantados podem auxiliar e inspirar aqueles que ainda estão em dificuldades, mostrando a fraternidade que a reencarnação proporciona. Com a reencarnação, finalmente, há perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, e daí estreitamento dos laços de afeição. Veja que ele encerra, ele faz essa conclusão, né, dizendo que a reencarnação fortalece os laços afetivos não só entre os que estão na Terra, mas também entre os encarnados e desencarnados, promovendo uma conexão contínua, um auxílio mútuo.